dia 2 de setembro, que será o dia de começar ou recomeçar, propriamente, sendo prático, teórico também. Então é isso, vou deixar com a educação humanizada e depois eu volto com a desumanizada. Até já. Agradecida, amigo Zé, bom dia, boa tarde, né? Eu acredito que já começou a tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Gostaria de perguntar quem poderia assumir a nossa cronometria, o guardião do tempo, para podermos organizar o nosso tempo. Olha, o nosso guardião maior do tempo, sim, André. Combinado? Então, André, vou ter uma solicitação do amigo Zé, que ele vai precisar dos 20 minutos, depois da nossa conversação, para ele estar fazendo todas as colocações que ele falou agora no começo, tá? Então, se você puder marcar os 20 minutinhos finais, tá? Para essa organização, e aí eu vou solicitar para o nosso tempo aqui de construção, o que vocês veem de 3 minutos ou 5 minutos, para nós acordarmos de fala. E aí nós podemos ir organizando. Poderia ser 3, e se precisar de 5, aí é só solicitar, ou se precisar de mais, tá bom? Então, estamos fazendo o acordo de guardião do tempo. Aí eu vou solicitar também o guardião das mãozinhas. Quem poderia ser hoje o guardião das mãozinhas? O guardião das mãozinhas é aquele que, conforme as pessoas vão solicitando falar, o Mauro. Agradecida, Mauro. Bom, então vamos começar. Sejam bem-vindas, bem-vindos, quem estiver chegando agora. Hoje, nós estamos na construção, seguindo o plano de inovação, com relação à tutoria, né? Nós estamos retomando, nós retomamos na semana passada, a pausa que nós tivemos. Nós fizemos para quem assistiu os vídeos também, uma reelaboração das construções que foram feitas até agora. Estamos passando a tarefa por tarefa, né? Lembrando que não existe ordem, mas que existem as construções necessárias a serem feitas. Então, sejam bem-vindas, estou vendo algumas colocações aqui no chat, que bom. André, você está com a mãozinha levantada? Foi engano. Acho que foi na hora que eu levantei e não abaixei depois. Tá certo, então. Bem-vindo, Léo, bem-vindo quem está chegando agora. Então, das tutorias, como nós já fizemos várias construções sobre, eu gostaria de perguntar, e gostaríamos de perguntar para vocês, se vocês gostariam de fazer uma contextualização das tutorias. Seria muito importante nós ouvirmos também dos participantes e das participantes que estão aqui, como contextualizam a tutoria. Quem gostaria de compartilhar conosco? Como está fazendo sua tutoria? Como vê que é a construção de tutoria a partir desse paradigma de aprendizagem, né, paradigma de comunicação, que já está nessa prática? Vou aguardar um pouquinho para ver se alguém gostaria de compartilhar conosco. A importância de... André. Vamos lá, Zizi. Não, é uma pergunta, tá? E vai muito do momento que a gente vem atravessando lá no Flor de Lótus, né? É o seguinte: como tutorar quem está fazendo a tutoria? Porque eles também precisam, sabe? E às vezes as coisas se confundem. Só as perguntas: como tutorar quem está fazendo a tutoria? Pergunta fantástica, André. Bom, vamos compartilhar. Alguém gostaria de responder essa pergunta do André? Se não, eu gostaria de fazer uma colocação. Eu vou pedir meus 3 minutinhos e depois, quem quiser, quem estiver chegando agora, seja bem-vindo. Vi que a Marta chegou, a Nádia chegou, sejam bem-vindas. Chegaram numa hora de uma pergunta incrível do André, com relação a como fazer a tutoria das tutorias. Então, é uma construção, assim, né, fantástica de reflexão. Bom, vou pedir então meus 3 minutinhos.
André, o que eu penso com relação a essa questão é que a formação e o trabalho com relação aos valores da matriz axiológica, da Carta de Princípios e dos acordos de convivência essenciais para essa construção do trabalho com a tutoria, ou seja, os tutores do seu núcleo duro, né, do seu núcleo de construção, fazerem sempre uma avaliação do processo que eles estão constituindo, e nisso eles construírem o currículo da subjetividade, o currículo da comunidade e o currículo da consciência planetária, para eles poderem fazer uma autoavaliação de si mesmo e conseguirem fazer a construção do roteiro com o aprendiz, que é um processo que precisa ser trabalhado incessantemente, porque o roteiro do aprendiz tem muitas fases. Normalmente, na tutoria, no roteiro com o aprendiz, começa o tutor, quando ele ainda não tem totalmente essa maturidade, ele começa a fazer o roteiro para o aprendiz. Depois, o tutor começa a entender que é fazer a construção que não é você chegar e fazer para o aprendiz, é que o aprendiz tem a possibilidade de fazer a sua construção de roteiro a partir do quê? A partir das perguntinhas, né? O que você gostaria de saber, com quem você gostaria de aprender, o que você vai aprender, por que você vai aprender, aonde você vai aprender, como você vai aprender, quais recursos você vai utilizar. Então, tudo isso está correlacionado a essa construção de roteiro. Uma outra questão também que é muito importante é a questão do portfólio. O portfólio, tanto digital quanto o portfólio físico, ele é muito importante para nortear, ou vamos dizer, a Paulo Freireano, assolear a construção que é feita. Porque quando você tem um portfólio, você consegue fazer uma avaliação. E nisso, o registro de aprendizagem, o tutor precisa ter muito em mente, claro, o registro com os aprendizes. Porque senão ele se perde. Depois ele não consegue saber mais qual a construção que está sendo feita e como você pode avaliar, porque nesse caso da tutoria, é muito um processo de autoavaliação. E no caso de feedback, que é muito importante, é através do núcleo. O núcleo é muito importante que ele faça uma autoavaliação da sua construção. E se de fato os currículos da subjetividade, o currículo da comunidade e o currículo da consciência planetária está sendo cumprido. André, deu meu tempo? Não, faltam 30 segundos. Sim. Então, eu vou pedir mais 2 minutinhos, então, só para fechar essa ideia. Então, com relação a essa construção, fazer reuniões semanais ou fazer reuniões, assim, periódicas para se manter um acompanhamento sobre essa construção é muito importante. E também, uma outra sugestão é solicitar que os aprendizes façam também um feedback para os tutores, ou seja, utilizar o recurso da assembleia. Muito importante para fazer também essa avaliação se os tutores estão conseguindo entender o que os aprendizes estão construindo e se os aprendizes estão conseguindo entender a construção com os tutores. Então, esse retorno, essa conversação, essa comunicação é muito importante, o diálogo, para ver se estão conseguindo ter o quê? Essa afinidade do aprendizado. Porque muitas vezes o tutor ele vai se descobrindo no processo, da qual ele percebe que ele ainda tem muita indução com relação ao que ele gostaria que fosse. E existe também a parte da frustração do tutor, com relação ao aprendiz falar, não quero aprender nada. Não estou querendo estudar nada hoje. Não quero continuar aquele roteiro que eu tinha feito. E é muito importante se manter a firmeza nessa construção, porque tem que lembrar sempre a colocação que o amigo Zé faz, que é muito certeira, eu sempre esqueço a ordem, mas a criança faz o que ela precisa fazer, né? Não o que ela quer. Eu sempre mudo um pouquinho, mas vocês sabem o que eu estou falando em relação a isso. Por quê? Porque é necessário que a criança, ela tenha um nível de responsabilidade, é aí que são construídos os valores, como a autonomia, a responsabilidade, esse desenvolvimento da criança referente à própria matriz axiológica, a Carta de Princípios e os acordos de convivência. Mas eu posso te colocar principalmente que nessa construção da tutoria com os tutores, assim, o que mais tem o impacto são as relações humanas. Então, os acordos de convivência são muito importantes. Perceber se está se mantendo, de fato, o acordo que foi construído para que o tutor faça com a criança. Porque a tendência a dar aula é muito forte. Quando você começa a fazer a tutoria, de vez em quando você já se percebe dando aula. Aí você para e fala, não, peraí, deixa eu fazer novamente a pergunta. Agradeço. Vou fazer novamente a pergunta e ver se o aprendiz está conseguindo entender o que está acontecendo. E, de fato, a avaliação é um processo muito importante de estudo. Eu dou uma sugestão de fazer um círculo de estudos de avaliação
para os tutores, para eles poderem fazer a construção da avaliação desse currículo e de cada roteiro de aprendizagem, porque assim eles podem se ajudar no que eles já estão conseguindo constituir com cada aprendiz. Porque, claro que cada tutoria é única, não existe um padrão, não existe um pacotinho, né? Existe a construção de ser humano para ser humano dentro das relações. Então, eu daria essa última sugestão com relação ao círculo de estudos de avaliação e autoavaliação, para ter essa percepção e perceber o desenvolvimento que aquela comunidade de aprendizagem está na sua etapa de desenvolvimento também da tutoria, que é um processo de autodescoberta. É até você perceber aonde funciona a construção do processo de aprendizagem, e não aonde você direciona o processo de aprendizagem. Você aprende a ver o processo e saber reconhecer em que etapa de desenvolvimento está acontecendo esse processo de aprendizagem, tanto para si mesmo quanto do aprendiz. E isso, esses 3 currículos são muito importantes para manter o suleador dessa construção. Mas seria isso que eu gostaria de compartilhar sobre a pergunta. Obrigado, Cici. Ótimo. Alguém mais gostaria também de responder essa pergunta, complementar para o André, que é uma pergunta muito boa com relação à tutoria, né? Mauro? Você está o guardião das mãozinhas? O Mauro falou o Léo, mas acho que ele não abriu. Ele abriu o microfone e eu escutei o Léo. Bom, a Zizi foi pontual. Né? Primeiro, cumprimentar todas, todos e todos aqui. Eu só acrescento que é importante. O trabalho, tem uma questão aí do psicólogo que é fundamental que a gente reflita sobre isso, e que também é do antropólogo. Caderno de campo. O seu próprio caderno. O seu próprio portfólio de reflexão. Porque não adianta você... Eu penso muito na minha condição, né? Eu agora estou afastado da pesquisa, mas quando eu estou em docência e eu elaboro os portfólios de tutoria, eu tenho um portfólio para cada pessoa e eu tenho o meu próprio portfólio, em que eu vou criando o meu próprio processo. E é importante, tem uma palavra que eu não consigo pensar numa outra, mas é por isso que eu pensei nos psicólogos. A psicologia tem o papel do supervisor, né? Que é uma pessoa que te ajuda... A ideia da supervisão não é essa, mas a ideia do olhar de fora. O olhar externo, né? Que é alguém que possa ter acesso ao seu portfólio para num vínculo intimista contigo fazer esse caminho. Porque você não pode criar intimidade se você não abre a sua intimidade. Você não vai descascar uma outra cebola sem descascar a sua própria cebola. É isso. Obrigado, Léo. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação sobre essa construção dos tutores? Então, eu ia ficar quietinha aqui só ouvindo, sou eu mesma. Bom dia, gente. Mas nós vivemos uma experiência muito linda no ano de 2020, 2021. Em plena pandemia, nós tínhamos encontro todos os sábados de manhã, no mínimo 42 pessoas, e cada uma se formando tutor, tutora. Então, essa troca entre nós do como fazer, como cada um estava fazendo, como cada um estava compartilhando esse aprendizado de desenvolver o seu roteiro e, ao mesmo tempo, o roteiro das crianças, né? Muitos tiveram a chance de trabalhar com uma criança para aprender a ser tutor e a ser tutora, para poder sair desse lugar que é muito difícil quando nós vivemos, né, e aprendemos a ensinar.
E aprendemos também a ser passivos, a ficar sentados, calados e seguir o que o professor fala. Então, aqui já foi dito em outros momentos, né? Crianças pedindo, professora, não vai escrever no quadro? Professora, o que eu tenho que fazer? Então, a gente sempre traz essa questão. Então, tem que haver essa desconstrução para poder acontecer a construção. E é simultâneo, é a gente estar atento. Por isso que o coletivo, o termo núcleo, estar juntos, e um valor que a cada dia eu aprendo mais é o valor da humildade. A gente precisa ser humilde para compreender quando o outro, e quando há essa questão dos valores, eu fico muito feliz que toda vez que a gente se encontra, Zizi traz um resumo, ela traz um flash daquilo que se faz, né? Um flash sempre. Semana passada ela trouxe de novo para aqueles que estão atentos, né? Quem tem ouvidos de ouvir, vai aprendendo de tanto estar ali, entendendo, mas tem que vivenciar. Tem que vivenciar para poder saber, de fato, o que é isso. E nós, naquele tempo, não tínhamos isso aqui. A gente estava começando mesmo, todo mundo fazendo, trocando como é que era a resposta da criança e como é que era entre nós. Então, essa partilha entre nós foi muito rica. E aí eu falei da humildade, para a gente poder entender que, mas você pensou nisso? E poderia ter sido assim? Gente, eu não sei o que fazer. Vocês me sugerem alguma coisa? Eu ouvi muito isso de parceiros. E isso é muito legal, entende? Porque a gente vai fazendo essa troca com amorosidade, sem o outro se sentir ofendido e ferido. E isso é uma coisa que a gente aprende muito. Esse trabalho de tutor, ele também pode nos levar a um autoconhecimento muito amoroso. Mas é preciso que a gente esteja atento. É isso. Colocou uma pergunta no chat, né? Não levantou a mão, mas eu sou o guardião das dúvidas. Poderia ler, por favor, Mauro? O guardião das mãozinhas pode fazer a leitura também. Para quem está a começar e nunca organizou tutorias, nem de tutores, nem das próprias crianças, quais são os aspectos que ajuda a ter em mente logo desde o princípio? Bom, A Zizi levantou a mão. então, vou começar, mas fica também aberto quem quiser responder. Então, Ana, primeira coisa que vejo assim, que é muito importante, que não é coisa, mas é para a gente refletir, o que ajuda a ter em mente é que nós vamos fazer junto com a criança. Normalmente, a tutoria, na perspectiva, ela não é uma perspectiva de planejamento de aula. Então, a gente começar pela ideia da mudança do paradigma. Então, nosso pensamento não vai ser que nós vamos pegar o que nós temos e repassar o que nós temos assim como um pacote. Nós vamos pegar e conversar com a criança, com o aprendiz, para descobrir como essa criança é. Nós vamos trabalhar na perspectiva das relações humanas, ou seja, na perspectiva de perceber quem é aquela criança, em que comunidade ela está inserida, quem são os pais dela, o que está acontecendo, quais são os seus valores, o que move a criança no seu aprendizado. Então, nós vamos abrir os nossos olhos e possibilitar que nós observemos quem é essa criança e onde ela está inserida. Primeiro passo. O segundo passo, que eu vejo importante também, é começar a perguntar para ela, trazer os questionamentos de o que você gostaria de aprender, com quem você gostaria de aprender, ou com quem você sabe que isso que você está querendo aprender, que é do seu interesse, com quem você vê que pode te ajudar nessa construção. Quanto tempo você vai levar para fazer essa construção que você percebe? Ou seja, a construção do roteiro mesmo. O primeiro passo é a construção do roteiro. Porque no roteiro ele vai te nortear ou sulear as perguntas que você vai constituir a partir dessa tutoria. Porque o que acontece com a tutoria é que ela não vem de uma matéria, porque normalmente, pensando como professor, nós pensamos em disciplinas, certo? E nas disciplinas, você vai pensar como é que você vai desenvolver aquela aula, aquele planejamento de aula da matéria.
Quando nós trabalhamos no paradigma da aprendizagem, de comunidade de aprendizagem, nós pensamos o seguinte: o que a criança gostaria de aprender, qual é o seu interesse, e a partir do interesse da criança, vai se ramificar todas as construções para o quê? Para que a criança possa ter todas aquelas construções sem precisar passar por um funil que nós direcionamos. O nosso direcionamento não está no funil. O nosso direcionamento está com relação se a criança está se mantendo dentro da construção que ela mesma se propôs. Então, se a criança se propôs a estudar, por exemplo, sobre o peixe, ela vai precisar construir um estudo, uma pesquisa, uma investigação sobre o peixe. Ela não vai poder dizer assim: ah, mas eu queria estudar sobre o peixe, vi o primeiro dia, ah, não gostei, quero passar para outra coisa, mas espera aí, vamos lá. Qual aprendizado você tirou disso? Aí nós temos uma colocação chamada evidência de aprendizagem. A evidência de aprendizagem, ela tem muitas etapas. Tem a etapa da evidência de aprendizagem correlacionado ao quê? Ao roteiro, mas tem também ao portfólio, tem ao projeto, que são etapas diferenciadas. Quando a criança ela tem uma construção em relação a um projeto, a evidência de aprendizagem dela, ela vai ser muito mais complexa, porque ela vai ter que entregar uma construção da prática daquele projeto. Então, por exemplo, se ela for só pesquisar o peixe, uma coisa é pesquisa de aprendizagem, outra coisa é projeto de aprendizagem. Se ela for pesquisar, André, vou pedir mais 2 minutos, tá? Se ela for só pesquisar o peixe, então ela vai ter que trazer pelo menos o que nessa investigação? Ela entender quem é o peixe, como ele funciona, né, ou quais são os alimentos que ele tem, o que ela gostaria de pesquisar, mas ela vai ter que ter uma contextualização daquilo que ela pesquisou. Por quê? Porque essa contextualização vai dar a possibilidade para ela de construir aquele aprendizado. Se ela simplesmente só lê, peixe é um animal do mar, ou da água, e ponto, ela faz só uma passagem sobre, e ela não está constituindo o aprendizado. Então, é importante pensar que tem que se constituir com ela um tempo. Se ela constituir um tempo de, eu vou demorar 1 semana para fazer essa investigação, e vou entregar essa investigação do peixe, ela precisa trazer para você os componentes que você consegue observar que ela entendeu. E se ela não entendeu, é importante fazer os questionamentos. Mas espera aí, o peixe é do ar? Ele voa? Aí, né, até brincadeira, estou fazendo brincadeira, mas é com relação ao quê? A questionar a criança para ela poder trazer o que ela aprendeu, para ela conseguir também entender qual foi o aprendizado dela. Nisso entra a evidência de aprendizagem, que é uma forma dela apresentar o que ela aprendeu. Normalmente, essa apresentação ela vai estar correlacionada a trazer um material escrito, direcionado, construído, né? Ou, muitas vezes, até dela poder explicitar isso, porque as crianças que são, por exemplo, não alfabetizadas ainda, elas trabalham com a evidência de aprendizagem dela de outras formas. Elas podem desenhar, elas podem fazer uma mímica, e essa evidência de aprendizagem está correlacionada àquilo que ela conseguiu constituir da aprendizagem dela. Ou seja, no processamento dela metacognitivo, ela conseguiu entender aquilo. Ela fez uma ramificação neuronal daquele aprendizado. Então, eu gostaria só de ler aqui, a Marta colocou, deram os 2 minutos, André? Tá, vou pedir só mais 1 minuto, por favor. Então, a Marta colocou aqui, Zizi, fundamental a conversa com a família, para explicar essa metodologia para que eles estejam juntos. Muito boa colocação da Marta, que tem, é exímia, uma mestra nessa construção. A família é fundamental, porque quando você traz a família para construir você possibilita que o aprendizado tenha continuidade, porque muitas vezes se a tutora fica de um lado e a família fica do outro, o que acontece? Acaba tendo justamente a controvérsia, né? Ou seja, uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, e a família tem que trabalhar em construção conjunta, e não como um processo à parte, que é, inclusive, aquele triângulo perfeito com relação a família, aprendiz e escola, né, que faz toda a construção da comunidade. Então, muito boa essa colocação também que a Marta fez. Aqui tem mais uma perguntinha, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou solicitar, porque tem 2 pessoas de mãozinha levantada, só para confirmar se a gente vai fechar aqui a resposta à Ana, e depois nós passamos para a questão da Camila. Pode ser? Tudo bem? Só lembrando, gente, são 11h28, né, e reservei a partir de 11h40, tá? A palavra do professor, só para... Ok? Agradecida, André. Então, como eu sou o guardião das mãozinhas, eu mesmo levantei a mão. Semana passada, a gente não teve aqui, eu com o Valério. E eu estou falando disso, primeiro, registrar
que a nossa ausência se deveu a estar principalmente com a família, mas com as netas, né? As 2 netas e o neto, que não é tão simples estar em dia de aniversário, como foi o caso do aniversário da Valéria. E por que eu estou falando disso, aproveitando, né? Porque quando falo em tutoria, a minha principal palavra eu aprendi com o Bruno. Bom, meu nome é Mauro, aqui estamos com a Valéria. A palavra e tomando também um exemplo que o André falou, o Leonardo falou, né? A gente só consegue estabelecer a cebola, só consegue descascar quando descasca a si próprio, né? Então, a conexão profunda, individualizada, com tudo que ele traz, aí lembrando, a Marta traz a família. É a família, é o contexto anterior, são os desejos, aquele momento de encontro entre pessoas. Isso vai muito ao contrário do convencional, onde a gente... É a tábula rasa, né? A ideia de aluno é um quadro em branco que a gente vai ajudar a construir, vai ajudar a preencher ele de conhecimento, né? Então, essa profunda diferença entre uma ideia de preencher um vazio e, na verdade, há 2 vazios a serem trocados, né? No interior, o educador como um vazio que vai preencher daquele outro que é uma criança a ser tutorada. E, por isso, a ideia de que a gente também precisa ser tutorado, né? Esse outro que nos vê como aprendiz, que naturalmente vai ajudar a fazer esse processo acontecer, para a gente não achar que tá pronto e que, através desse que está pronto, preencher um outro com o que ele não sabe. Vai completar? E aí eu queria aproveitar a conexão, já que eu estou com a palavra, de chamar a atenção que a Ruth trouxe o Pedro. A Ruth já se apresentou aqui anteriormente, ela é uma professora que foi mobilizada pelos pais. Eu não esqueci a história dela, porque me chamou muita atenção. E eu fiquei conectado ao que ela traz e trouxe o Pedro. O Pedro é um professor e pai de aluno. A partir dessas pontes, a gente vai fazendo grandes descobertas e aprendendo mais. Pela ordem, tem a pergunta da Camila e a mãozinha da Maria Antônia. Se for do mesmo assunto, eu acho que deve ser... A Ruth. Oi, Ruth. Falar? Aí, Olá, tudo bem? Sim, o Pedro é professor e é pai também. É pai de uma menina que integrará a turma. Então estou muito contente. Foi ele que mandou o link primeiro. Claro que eu já ia estar aqui com vocês, mas ele teve cuidado. Foi interessante que ele teve cuidado de mandar o link uns 5 minutos antes e eu disse, eu já estou lá. Então é bom porque estamos a trabalhar todos juntos, não é? Os pais e o professor. Têm que trabalhar todos juntos. Sim, obrigada. Bem-vindos. Com licença, então... A mãozinha levantada era da Maria Antônia. Só um pouquinho, Mauro, com licença. Bem-vinda, Ruth. Eu gostaria só de perguntar se a pergunta, inclusive, da Maria Antônia, seria resposta à questão da Ana Soares, que nós estamos terminando de responder a questão da Ana Soares para entrar na questão da Camila, ou se é uma outra questão, porque nós estamos respondendo as questões. Eu não sei se ela conseguiu ouvir nós. É outra questão, tá? Acho que é outra questão. Então, só para mantermos a ordem das construções, então, essa aqui, alguém mais teria alguma construção com relação a Ana Soares, para nós passarmos para a Camila, e depois trazemos a questão da Maria Antônia? Na mesma perspectiva. Você gostaria de colocar, Maria Antônia, depois de a gente trazer a perguntinha da Camila? Pode ser, então, para seguir a ordem das questões que foram trazidas? Acho que ela está falando só. Não, pode responder. Tá? Não entendi muito bem, mas tudo bem. Então,
a Camila da Cunha, né? Mauro, você quer fazer a leitura dela? Camila da Cunha. Eu tenho uma dúvida também, pois de reforço escolar para crianças do ensino fundamental e sinto, às vezes, a necessidade de uma abordagem mais clássica, entre aspas, principalmente por haver uma relação com os pais de preocupação com nota. Como é possível abordar de um modo... Quem gostaria de responder? Posso começar e vocês me complementam. Camila, como a gente colocou, né, é uma mudança mesmo de paradigma. É preciso criar com as crianças essa conexão, inclusive de valores, e com a família também. Mas, o que a gente precisa entender? Essa criança, dependendo da idade, você está colocando ensino fundamental, vamos supor que ela já esteja alfabetizada. Então, a gente precisa trabalhar em como é que essa criança aprende e aonde ela pode buscar conhecimento com autonomia também. Porque isso é outra coisa que precisa ser desenvolvida, é a autonomia, né? Porque muitas vezes a criança, para fazer essa transição de método, e também de costumes, de hábitos, de sair de uma posição passiva, onde o professor diz qual é a página do livro, qual é o conteúdo a ser aprendido, para que a criança possa dizer o que ela gostaria de aprender. E pode ser o que for. Nós tivemos uma experiência de um garoto que queria saber sobre futebol. E aí, na nossa discussão, como eu citei antes, veio a história, como é que eu vou fazer para trabalhar o conteúdo que essa criança precisa? Na época, a criança estava no 4º ano, e trazer para ele, porque é uma criança que ainda não está com uma leitura fluente, apesar de estar no 4º ano, está com dificuldades na adição, está com dificuldades, né, não sabe desagrupar. Então, como é que eu faço com isso? Ele foi num bate-papo, o Pacheco mesmo falou assim, olha, uma coisa que a gente pode fazer é, por que ele quer saber mais do futebol? Ele quer ser um jogador famoso. Era a meta da criança. Sabe, quando a gente pergunta, o que você quer ser? O que você quer fazer? Eu quero ser um jogador famoso. Então, como ser esse jogador famoso? Para que você quer ser esse jogador famoso? A criança respondeu na hora, eu quero ter condições de ajudar a minha família. Vinha de uma situação sociofinanceira difícil, né? Então, ele queria ser famoso para poder comprar uma casa para a mãe, para poder ajudar a tia também. Então vamos começar o que você precisa, quanto você precisa para ajudar a sua mãe e a sua família. Então, quanto é que vocês gastam de água? Quanto é que vocês gastam de luz? Quanto é que vocês gastam do aluguel? E aí foi fazendo um roteiro. Simultâneo a isso, quais são as regras do jogo? Você sabe como é que é um jogo de futebol? Quantos jogadores tem em cada lado? Então, foi se elencando um monte de itens, conhecimentos, para que ele pudesse começar a sua pesquisa. E isso numa criança que ainda está nesse processo inicial. Então, a partir dali, você começa a criar o seu roteiro junto com o conteúdo. O que você precisa de conteúdo para desenvolver com essa criança? E como disse o Bruno na semana passada, se não me falha a memória, ou então foi numa live que eu vi o Bruno falando, que eu ando escutando muito o Bruno, você vai trabalhando o conteúdo independente da série, e depois você vai lá na BNCC e faz os links, porque isso também é algo que nos motiva. Por que a gente tem que estar preso num conteúdo seriado? Né? O que a gente precisa garantir? Leitura, interpretação, resolução de problemas e por aí afora. Conhecimento de mundo, né? Localização espacial, e eu sei que meu tempo acabou, mas é por aí para a gente começar. Espero ter ajudado, Camila. Então, Camila, como eu acho muito importante você entrar em conexão com a realidade da criança e que os pais trazem, né?
eu tenho estado com muitos pais que ouvem falar de inovação e muita dificuldade, muitas vezes em escolas onde há incompreensão, e a realidade do reforço escolar ela é muito presente, ela é quase uma necessidade aqui no Rio de Janeiro, em classes populares e em classes menos desfavorecidas. A minha sugestão, já que você contato com a criança e com a família, é que seja primeiro de acolhimento, porque há uma tensão, né? A tensão do cumprimento do conteúdo. E se você disser tudo que a gente tem para dizer, que está tudo errado, que reforço escolar é um equívoco, é um reforço escolar de algum problema maior, né? Você vai interromper uma relação. Eu acho que o primeiro passo é acolher dentro do possível e explicar, dentro do que o diálogo permite, a existência de outros aprendizados, como esse que a Marta traz, do futebol, do que a vida faz de diversas formas, e que o aprendizado pode ser feliz, benéfico, produtivo, espontâneo. Aliás, ele já é, né? E você ir semeando essas outras formas de lidar com o conhecimento, muito além da nota. A Séfora Lucindo levantou a mão. Só uma coisa, gente. Aí precisamos fazer um acordo aqui com o grupo, tá? Porque já estamos dentro daquele prazo dos 20 minutos. Ok? Zizi, você que está no... Eu tenho uma sugestão. Se tudo bem para todos, se nós passarmos as perguntinhas que tinham agora para a próxima semana, aí se a Séfora puder trazer, a Maria Antônia também puder trazer, aí nós começamos já com as perguntinhas de vocês, para poder ter tempo. Sim, amigo Zé? Eu penso que é melhor que as pessoas falem. Eu já falo tanto que não vale a pena escutar. Portanto, podem escutar as pessoas nas suas perguntas, tá bom? E depois, se me sobrar um pouquinho de tempo, eu cá falarei também. Pode ser? Ok. Então, seria sobre o... esquecer da Maria Antônia, que tem outra questão. Séfora. Oi, gente. Boa tarde, né? Eu queria fazer um complemento à fala da Marta e do nosso amigo que falou depois dela, né? Quando a Marta traz o exemplo da criança que gosta de futebol e aí precisa investigar toda a família, né? Adentrar em assuntos pertinentes à rotina, porque desse sonho, eu acho isso tão importante, porque a família ela precisa estar presente junto com a educação, né? A educação não pode ser fragmentada. A escola transfere o conhecimento, o pai não reforça e a criança fica presa, sabe, em mundos diferentes. E os estudos mostram que a partir do momento que a família se engaja com esse comprometimento, o aprendizado da criança flui de uma forma bem mais tranquila. Era isso, gente. Então, se ninguém quer complementar a resposta da Camila, é a pergunta da Maria Antônia. Bom dia a todas e todos. Eu acabei não vou ligar minha câmera porque eu estou até congelando. De vez em quando vocês congelam para mim. Mas assim, na verdade, não, eu estou associando a questão que está sendo levantada. Não sei se seria o caso, não. Mas eu comecei uma experiência no semestre passado com uma das minhas turmas, que surgiu uma questão lá sobre interdisciplinaridade, e o currículo antigo que nós temos tem uma disciplina História e Interdisciplinaridade. O estudante começou logo fazendo críticas, dizendo que a disciplina não tinha fluído e não sei o quê. Aí eu comecei, eu não lembro exatamente qual era a questão, tinha que nas minhas anotações, eu estou tentando ser rápida,
mas eu acabei sugerindo que a gente trabalhasse durante o semestre a interdisciplinaridade, e aí tentando fazer nessa perspectiva aí sugerida dessa, que eu estou entendendo nesse caso, para levar para a formação lá como uma proposta, não é? E que podia ser feita uma proposta metodológica, e então, só que eu penso que, por que eu associei a questão que vocês estão levantando? Porque mesmo sabendo que os estudantes já tinham uma base teórica mínima sobre a interdisciplinaridade, eu percebi que eles não conseguiram desenvolver isso durante o semestre, e nem eu consegui fazer com que isso fluísse da forma como eu desejava. Eu fiquei fazendo aula expositiva sobre o assunto, sempre que era necessário, trazia exemplos e etc., mas eu não soube encaminhar, no sentido de fazer com que eles pesquisassem sobre o assunto, que eles trouxessem as dúvidas deles. É como se eu estivesse implantando dúvidas a eles, não é? Neles, na condição de aprendizado deles. Então, assim, eu queria perguntar a respeito, em relação às crianças, como é que surgem as dúvidas? Ou seja, eu penso que o professor e a professora, ou o orientador, o supervisor, sei lá como é que, o tutor, ou a tutora, ele tem um papel muito grande, que é de levar essa dúvida, de saber como conduzir essa dúvida, como conduzir um conhecimento que pode ser buscado. Como é que a criança vai buscar uma coisa que ela ainda não sabe que existe? É aí que eu quero chegar. E associar também a experiência que eu estou tendo da minha netinha, não é? E aí lembrando da minha fase de mãe, etc., mas agora está sendo outro momento, que é com a experiência de docente, de professora que eu tenho. Pois então, aí nesse sentido, eu percebo que quando ela pega um livro, que ela fica angustiada, inclusive, quando ela pega um livro que ela ainda não tem, que ela ainda não domina os conceitos. Agora, tem uma das a minha filha, a tia dela, está comprando um livro que chega lá mensal para ela. E esse livro, por exemplo, agora, o que ela pegou agora foi de uma criança que está plantando uma árvore. Aí a primeira página passa umas festas, deve ser conhecido das educadoras e educadores, né? Aí aparecem as várias ferramentas lá que uma criança deve conduzir para plantar uma árvore no jardim, sei lá o quê. E eu percebo que ela fica travada, porque ela não sabe os nomes das ferramentas, aí ela passa bem rápido, ela vai para as páginas apenas que ela conhece, não é? E etc. Se isso pode ser uma coisa boa, porque você está forçando a inteligência dela, que ela busque as informações, inclusive que ela pergunte, mas o ponto, na idade dela, ainda não sabe perguntar. O segundo ponto, na idade dela, ela ainda não conhece aquelas ferramentas, então é um livro que está acima do conhecimento dela, pelo que eu percebo. No entanto, na minha opinião, a mãe, a avó, a professora... Oi, com licença, já encerrou? Não, já ultrapassou até 1 minutinho, eu estou dando 2, então tem 1 minutinho ainda. Tá bom, vou só fechar. Então, na minha opinião, no diálogo com as crianças, é preciso, o papel do tutor é muito importante, no sentido de levar o conhecimento, né, de conduzir, de mostrar coisas, de refletir sobre esses valores e sobre o que precisa ser refletido, para que a criança possa absorver, não é? Possa ter o que perguntar e possa saber como conduzir dali para frente, que é o mesmo, comparativamente, que eu vivencio na formação de professores, não é? Se o estudante não sabe como conduzir, é como se ele fica esperando que eu conduza, é isso, né? Então, são 2 papéis que a gente tem que assumir, que eu fico em dúvida quando vocês colocam, da forma como vocês colocam, porque já tem a experiência de vocês, e eu não tenho, não é? Em relação a essa questão da tutoria. Obrigada. Mauro. Pela ordem, Zizi, e depois Leonardo. Então... E depois José. Não, depois Francisco. Maria Antônia, que colocação fantástica que você trouxe. Essa pergunta é muito importante, é incrível, porque essa construção é justamente o aprendizado que nós vamos construindo no nosso entendimento do processo.
porque não é algo que nós conseguimos entender logo de começo. Nós vamos entendendo e vamos percebendo, por exemplo, qual é essa relação e quanto nós devemos, de fato, entrar nessa construção e quanto nós precisamos dar espaço. Então, é um aprendizado muito de espaço. Qual é o espaço dessa criança e qual é o nosso espaço de construção com ela? Então, é justamente esse ponto da relação. Com relação a essa sugestão de como começar, eu volto a colocar que o roteiro é muito importante. Então, você perguntar para ela, o que você gostaria de saber? Se ela está, por exemplo, com esses livros que foram indicados para ela, primeiro ver se ela gostaria de ler esses livros. E se ela está buscando nesses livros esse conhecimento, perguntar para ela, o que você gostaria de aprender? O que você está gostando aqui? O que você está buscando? Qual o seu interesse nesse livro? Mesmo que ela não saiba dizer, porque às vezes nós trabalhamos com crianças que não são alfabetizadas ainda. Mas se eu entendi que ela já consegue fazer a leitura, então ela já é alfabetizada. Então, a partir do momento que tem uma construção de uma perspectiva, por exemplo, ela está lendo ali no livrinho, e o livro ele tem um conhecimento sobre animais. Aí ela não conhece a girafa. E ela quer saber sobre a girafa, mas não tem naquele livro sobre a girafa. E ela fica com a dúvida, da onde vem a girafa, como que a girafa come, que país é esse, o que é país. Então, vai começando a surgir uma série de dúvidas, que é as correlações que você falou dos conteúdos, que ela vai começar a buscar. A importância é o acompanhamento direto do tutor para ver se esse conteúdo que ela está buscando e ela está entendendo, se ele está de acordo com o quê? Com a possibilidade dela de alcance desse entendimento. Não existe um fator, por exemplo, que diga assim, isso você não pode aprender ou isso você pode aprender. Então, se ela ainda demonstra, a Maria Antônia está colocando aqui, mas ela nem sabe perguntar e ela demonstra constrangimento. Se ela demonstra constrangimento, talvez seja melhor, então, ir primeiro com bastante calma com ela sobre o que ela gosta, né? Então, você perguntar o que você está gostando nesse livro? O que você gosta de fazer? O que você gosta de estudar? Agradecida, André. Porque justamente você entendendo o que está causando esse constrangimento nela, ou o que está causando essa busca nela, você pode ajudar nela no que ela está trazendo para você. Porque talvez o que ela esteja buscando são entendimentos sobre coisas que ela não está conseguindo ainda perguntar, mas que ela precisa ter um desenvolvimento psicomotor. Aí eu vou trazer uma referência e sugestão. Se a criança ela tem ainda na verdade, a criança tem que ter o desenvolvimento psicomotor em toda a sua fase de aprendizado, desde o 0 até, né, adulto, e continuar tendo, porque a psicomotricidade faz parte integral do nosso desenvolvimento potencial como ser. André, eu vou pedir 2 minutinhos, por favor. Então, com relação a essa questão, é importante perceber que talvez ela esteja precisando de outros conhecimentos correlacionados ao desenvolvimento psicomotor dela, como brincar, ter brincadeiras, ter movimento, para que ela possa ter essa correlação com a leitura que ela está fazendo. Porque muitas vezes a criança está precisando de quê? Ela está precisando de massa, ela precisa de experimentações e trabalhar o corpo para ela poder correlacionar ao que ela está pesquisando. Muitas vezes nós indicamos a leitura ou indicamos alguma questão que, ao invés de ajudar, acaba criando ansiedade na criança, porque ela quer ter um desenvolvimento que ela não conseguiu ainda desenvolver em outras áreas. Entendendo que a alfabetização e essa integração da primeira infância, ela é algo muito amplo. Nós estamos com todos os nossos desenvolvimentos neuronais. Então, a criança ela precisa ter essa integração de aprendizado como um todo. Tá? Então, eu daria a sugestão de você trabalhar com ela psicomotricidade. Antes de mais nada, até para fazer esses questionamentos. Então, pôr ela para brincar, para correr, para ela entender sobre si mesma, para ela ver as plantas, para ela tocar a terra, para ela aprender com você, aprender com a vovó, né? Algum doce que você saiba fazer, algum biscoitinho, pão. Tudo isso vai tirar a ansiedade dela e possibilitar que ela faça essa integração também com aquilo que ela está aprendendo. Porque muitas vezes o que falta é mais relação. São um campo de relação que fundamenta esse entendimento. A Maria Antônia está colocando, maravilhoso, obrigada, mas ela colocou porque os pais não deixam ela brincar com massinha, por exemplo, porque suja o piso. Então, mas você é avó, Maria Antônia, pega a sua netinha e pega a massinha de pão com ela, abre as possibilidades com ela para que ela possa complementar e integrar. Lembra que a vovó tem a sua força. Então, a vovó chega e fala, com licença, eu sou a avó, né? Agora é minha hora. Dá aqui que não tem conversa com essa história, não. Mas é só a sugestão que eu faço, tá bom? Ah, ela mora em outro estado, observei nas férias. Bom,
o que você conseguir, tá? Eu não quero me delongar muito, porque tem muitos para poderem se colocar também. Espero ter ajudado. Agradecida, Maria Antônia. E lembra da força da vovó, hein? Força! Leonardo. Eu quero provocar a Maria Antônia. Ela tem me provocado, então deixa eu devolver a provocação. Maria Antônia, querida, eu sei que tu coordenas um laboratório de ensino de história no Vale, né, na Universidade do Vale do Acaraí, em Sobral. Eu quero te perguntar, e eu quero te provocar, Acaraú, desculpa, tive essa semana com vocês aí, gostei demais. Se há espaço, porque a universidade ela abre possibilidades e também cria problemas, muitos. Nossa, eu que eu diga. Dentro do laboratório, a criação de um projeto piloto de formação de professores na perspectiva dos círculos, da perspectiva da educação humanizada. Então, minha provocação para ti, é óbvio que quando você joga essa provocação à tua exposição, é isso, sabe? Usar essa porta, que é uma porta que a gente tem dentro da universidade, dentro dos institutos federais, que é onde eu estou, que é exatamente registrar e trabalhar aí com um projeto, né? Eu vejo até como desdobramento desse projeto o futuro é a abertura de uma escola comunitária. E nesse desdobramento, quem sabe, a criação de empregos e possibilidades que faça com que a sua família e a sua netinha possa ir morar perto de ti, né? Ou seja, um caminho enorme, mas a provocação está aí. Um abraço enorme. Zé? Não, Zé, pela ordem. Olha. Então, vamos lá. Ora, tanta coisa para falar, não é? Mas eu vou-me limitando. Tudo começou pela pergunta do André: quem fará a tutoria do tutor? Então, vou deixar apenas a literatura, que podem consultar, e a partir do dia 2 de setembro, vamos fazer ao vivo, a cores, construir essa resposta para o André e para todos. A literatura podem ler coisas sobre teacher tutoring, peer tutoring, coaching, mentoria, tudo isso está lá escrito e vão encontrar um princípio de resposta. Mas esse princípio de resposta que está nessa literatura, ela está no quadro do velho modelo, do instrucionista. Portanto, é preciso realmente perceber que há diferenças entre dador de aula, do instrucionismo, e professor-tutor. A Zizi já entrou nesse pormenor e certamente que no próximo encontro, dia 26, nós iremos aproveitar este último encontro, antes das coisas começarem a acontecer, mesmo a começar, vamos falar sobre essa diferença entre dador de aula e professor-tutor. Então, dia 2 e até dezembro, nós iremos criar uma equipe de formadores, ou transformadores vivenciais, que vão depois trabalhar tudo o que é tutoria, e muito mais. Esses tutores serão os tutores dos protótipos da comunidade que vamos criar até dezembro. E vamos agir para aprender a ser tutor dentro do princípio do isomorfismo. Mas isso também iremos conversar depois, o tempo está a acabar. Fiquem atentas às minhas cartinhas malandras até ao dia 2 de setembro. E depois também, mas até ao dia 2 elas vão ser de mensagens subliminares daquilo que eu pretendo que aconteça, não sei se vai acontecer. A Marta interveio muito bem, como sempre, para dizer: a gente tem de aprender a ser humilde. Eu lembro-me que a primeira frase do projeto educativo da Ponte, em 1976, era mais ou menos isto: nós, professores, teremos de ter mais dúvidas do que certezas. Foi assim que começou. Então, quem tem ouvidos de ouvir, que aprenda a escutar e que aceite tutorar e ser tutorado. A isso algumas pessoas chamam pedagogia do cuidado. A Maria Antônia diz: como é que uma criança vai buscar algo que ainda não sabe que existe? Pois Maria Antônia irá agir à semelhança dos educadores.
E os educadores, à semelhança das crianças, vão procurar algo que ainda não sabem que existe, mas que existe. A Maria Montessori dizia, segue a criança, mas nós não podemos seguir só a criança, porque o professor tem um estatuto de saber, de transmissão, de património, não é? E, portanto, ele tem de ser muitas vezes proativo, não pode estar à espera que a criança pergunte, não pode. E se a criança não perguntar, diz Maria Antônia, e se não souber perguntar, e se não quiser perguntar, pois aí tem de perguntar. Porque se uma criança não faz perguntas, a criança está doente. Ou está doente a escola. Ou as duas estão doentes. E como é que isso se resolve? Qual é o antídoto, não é? Vivenciar. Vivenciar. Começar por aprender a perguntar. Aprender a perguntar. Depois, aprender a pesquisar em sala de aula. Na família. Na sala de aula, que é aquilo que os professores sabem fazer. Têm de vivenciar o quê? Outro contexto. O contexto do sistema de aprendizagem, que vai substituir o sistema de ensinagem. São 7 pilares que eu tenho falado muitas vezes nesse processo de aprender a perguntar. O primeiro é o que é que tu queres ser. Não é? São os 4 pilares do relatório de Delors, da Unesco, da década de 70, mas mais 3 que eu também tenho falado e que hoje não vou referir. Vou apenas falar dos 4 da Unesco. O primeiro, o que é que eu quero ser? O que é que eu, como adulto, quero ser? Eu quero ser professor. Mas professor faz o quê? Professor que dá a todos, sem exceção, o direito à educação. E uma boa educação. E isso em sala de aula é impossível. É possível começar em sala de aula a mudar. Mas no veio do modelo educacional não é possível, por mais computadores que lhe metam, por mais aulas invertidas, ensinos híbridos e culturas makers, não é possível. E, portanto, a primeira pergunta é, o que é que eu quero ser? Não é quando for grande, não é? Já somos adultos, mas eu quero ser algo, esse professor idealizado que não consegui ser até agora. Depois, o fazer. Aliás, em simultâneo, nós começamos pelo fazer. Não começamos por refletir, ou tentar convencer, ou tentar seduzir, ou tentar sensibilizar, que um professor não precisa de ser sensibilizado. Um professor é um ser humano ético, sabe muito bem que tem de aprender, de modo que todos aprendam. Então começamos pelo fazer. E no dia 2 de setembro, nós vamos começar a aprender. Depois tem também de se perguntar o que é que tu já sabes, é evidente. Não vamos partir do zero, já que foi dito, não há tábula rasa. O que é que eu preciso aprender? Então, meus amigos, nós vamos entrar no campo de teorização. Mas não é a teoria para teoria, é a teoria para procurar respostas às nossas dificuldades de ensinagem. E, finalmente, aprender a conviver. Porque nenhum trabalho, nenhum modelo prescinde do trabalho de equipe. Professor sozinho, solitário, sozinho em sala de aula, é coisa do século XVIII, não é coisa do século XXI. Então, meus amigos, minhas amigas, como já estamos depois do tempo, eu me vou calar por agora, coisa inédita, não é? E no próximo dia 26 a gente volta ao assunto, tá bom? Ficar em paz e gratidão. Então, na fila temos o Bruno, mais algumas questões no chat. E agora temos que organizar. Ainda tem a mão da Janete. Eu vi uma mão que... Eu baixei minha mãozinha já. Mas pela ordem, Bruno. Olha, Janete. Bruno. Com licença. Como o nosso tempo passou, nós precisaríamos fazer um acordo, se vocês gostariam de, né, prosseguir um pouquinho mais o tempo, uns 5 a 10 minutos, para poder fechar, ou passar para o nosso próximo encontro. Como vocês gostariam de fazer? Alguém tem alguma sugestão? 10 minutos. Uhum. Temos 2 sugestões, uma de 10 minutos e uma de próximo encontro.
Vamos à votação? Vamos trabalhar nossa assembleia? São 12:03, vamos até 12:10. Então, é que tem duas propostas. Tem pessoas colocando próximo encontro e tem pessoas colocando 10 minutos. Então, precisamos fazer aqui uma construção de assembleia. Vamos fazer uma assembleia? Eu vou pedir para a Janete abaixar a mãozinha. E quem gostaria de estar os 10 minutos, poderia levantar a mãozinha para nós sabermos quem gostaria de estar? Dizia, permite. Com certeza. Não vamos fazer votação. Vamos trabalhar em sociocracia. Se alguém discorda de se continuar nos 10 minutos, que se pronuncie. Ninguém. Porque eu presumo que foi por consenso. Pode ser por consentimento. Talvez no próximo dia a gente volte a falar. Perdoai esta interrupção, mas eu respeito muito o que a Zizi faz, que é uma pessoa que eu respeito muito mesmo, mas teria de intervir, tá bom? Então vamos, se estiverem de acordo, não houve ninguém que dissesse que não, e portanto, dizer não é levantar o braço, eu não permito. Se permitem, pronto. Vamos lá. Agradecida, só queria colocar, agradecida, amigo Zé, era esse o intuito, o amigo Zé caiu na minha provocação, agradecida, era para mostrar justamente essa construção de assembleia e o que é a sociocracia também. Então, muito agradecida. Eu percebi, Andrinha. Vamos então até 12:15, mais 10 minutos. Correto? Então, assume aí, Mauro. Na ordem era o Bruno. Agora ele baixou a mão, porque as mãos foram usadas para finalizar quem queria ou discordava, né? Então é Bruno, na minha memória. Bem rapidinho, então, porque o Zé já disse tudo o que eu queria dizer, né? Mas eu gostei muito de ouvir a experiência da Maria Antônia. E é isso, né? É uma mudança paradigmática. A gente vive esse desconhecido na relação, né? E toda criança sabe fazer pergunta. Às vezes isso está oculto, até por passar por um processo de escolarização que ocultou isso, né? No entanto, que tu vê, qualquer criança de 2, 3 anos, ela faz muita pergunta. Então, toda criança faz pergunta, mas por vezes isso fica apagado. E aí a gente tem que resgatar. Então é normal, esse acuamento, já é fruto, já é resultado de um sistema educacional que é opressivo. Então a gente precisa curar essa ferida junto com a criança, né? Então a gente vai sem esse anseio do controle ou da onde chegar, né? Porque a gente vai carregar muito o paradigma da instrução com a gente, isso é inevitável, né? Por mais assim, a gente que está aí na jornada há anos, a gente carrega muito forte isso. Então, como eu chegar desprovido disso, assim, de chegar, não, eu vou chegar porque eu tenho que estar aqui, então eu vou encontrar a criança, mas eu já quero estar lá. Antes de querer estar lá, tem que querer estar com a criança, né? E se o tempo da criança é um tempo onde ela está com medo, ela está, assim, envergonhada, ela não está sabendo fazer pergunta, é curtir esse momento com leveza, né? De ouvir, de brincar, de conversar de maneira descompromissada, para que surja um laço de afetividade, para ver que aquela relação não é mais aquela relação do educador que julga, que controla e que determina o caminho, mas uma relação de um amigo que trilha junto e que está ali, sim, para fortalecer, para alimentar e potencializar esse processo de aprendizagem. Mas, às vezes, a gente tem que recuar um pouco, deixar ficar leve, até que a relação afetiva se crie por laços mais amorosos e de confiança. Porque a gente estranha o professor, a figura do professor. Se eu chegasse, assim, por exemplo, a boa parte dos meus professores chegasse, Bruno, o que tu quer? Eu ficaria desconfiado, eu pensava, tem coisa aí, né? Por quê? Porque tu já tá com uma relação poluída por um modelo. E aí a gente vai acessando em outro lugar. Então é só um tempo, eu acredito,
um tempo de criar uma relação afetiva. Depois disso, a gente pode aí surfar pelos infinitos caminhos do conhecimento e aprender junto. Mas primeiro a gente tem que resgatar, criar um laço de afeto e confiança. Mauro? Marta? Então, pegando tudo que já foi dito, né, especialmente que o Bruno e Zizi trazem sobre a relação, acho que é importante destacar também, teve uma questão aqui no chat, né, sobre a criança que queria saber sobre a Lua, né, o que a gente vê a Lua, e a Silvia não conseguiu responder. É importante a gente dizer, sabe que eu não sei? Vamos pesquisar juntos? E eu estou trazendo isso porque eu também tenho netinhos, né, de 4 anos, e eu já fiz isso, de dizer, não sei, vamos pesquisar juntos. E de tanto eu trabalhar com ele dessa construção relacional que o Bruno e a Zizi sempre trazem, ele agora olha para mim e diz assim, vovó, tem tal e tal situação, vamos pesquisar juntos? Então, ele já traz essa fala, vamos pesquisar juntos? E isso é muito legal da gente fazer, sabe? A gente, né, novamente, aquele lugar da humildade, a gente não precisa saber tudo, o conhecimento está aí disponível. Qual é o caminho que a gente vai acessar? E quando a Maria Antônia trouxe a questão, eu estava perguntando sobre a idade da criança, nós já estamos no nosso tempo limite, vou deixar para a próxima semana, mas eu queria voltar nessa questão da Maria Antônia, dessa relação. E eu acredito que o Zé também já respondeu algumas coisas, né, sobre o fazer perguntas, porque a gente precisa olhar a idade, o que a criança traz de preparo biológico, né, orgânico, e quando é adolescente, quando são maiores, como que a gente vai atuar é diferente. É isso, gente. André levantou a mão. Não, queria deixar também para o próximo encontro, Maria Antônia, dar um depoimento pessoal, né, de como eu aprendi a ler, né, como é que as coisas foram acontecendo, né, e depois, refletindo sobre isso, foi bastante interessante, né, e depois eu vou contar uma violência também que a escola fez comigo, né, que me pulou do primeiro jardim para o terceiro jardim por conta disso. Me adiantou. Mas, enfim, como foi que isso aconteceu? Não há mais mãozinhas levantadas. Bom, com licença, então. Então, ficou essas questões para a próxima, né, nosso próximo encontro. André, por favor, traga essa colocação que é muito importante, essa reflexão, como nós nos alfabetizamos, como nós aprendemos a ler e escrever, traz a referência de como nós entendemos o mundo, como é essa interpretação e construção do mundo que está ao nosso redor. Então, se vocês quiserem compartilhar também, trazer essas reflexões, são muito importantes, porque isso está correlacionado à nossa raiz de ser tutor. É onde nós constituímos a nossa raiz de educador, né? Como nós nos construímos o nosso processo de aprendizagem, é como também nós construímos o processo de aprendizagem com os outros. Por isso que está muito correlacionado esse campo da relação. Só queria terminar com esse ponto, perguntar se teria mais alguma colocação. André, nosso tempo, como está? Temos 3 minutos. Ainda temos 3 minutos. Alguém gostaria de fazer mais algum? Compartilhar? Zizi, ainda pode fazer partilha da beleza? Claro, eu vejo que é um acordo, né? É aqui, ó, achei. Então, nós estivemos em Mendes essa semana e a provocação para as redes públicas foi compartilhar
as belezas. A gente vai tentar publicar, e eu tenho aqui um texto que foi produzido a partir dessas consultas das escolas de lá. E aí o texto a Tina publicou e a Valéria fez o resumo. Só ouviu o que eles falaram. Ela ouviu. Então, não tem um autor, muitos autores. Era uma vez uma escola em Mendes que recebia crianças de muitos mundos. O amor, a sensibilidade e a escuta são temperos que moram nessa escola. Lá, as crianças cuidam e também são cuidadas entre si. O acolhimento, trazendo uns para os outros, a confiança e o aconchego moram nesse lugar. A empatia, a valorização e a percepção de cada um são parte dos crachás que todos levam em seus corações. E as pessoas compartilham seus medos em busca de apoio e segurança. Todas as conquistas são valorizadas. É único e cada professor também. A humanização bateu na porta e, do seu jeito, já acontece nesse lugar. João Burito, Escola Municipal, escola que é de gente para gente. É isso. Que lindo. Ainda temos um minutinho, né, André? Mas que Temos lindo. sim. Bom, se não temos mais nada a colocar, né? Como diz o amigo Zé, bem ágil, né? Sim, André. Terminou. Até o nosso próximo encontro. Linda reflexão. Agradecida, Mauro, Valéria. Agradecida a todos. Uma boa tarde, pessoal, para todos. Bom fim de semana, gente.